Vocês sabiam que os instrumentos ópticos são muito importantes para o nosso dia a dia? E vocês sabem como funciona o nosso olho? Quais são os defeitos que podem atingi-lo? Não? Então pra onde a gente vai agora, Monte? Bora aprender óptica? Bora aprender física? Então bora pro vídeo. Boa tarde, gente. Nosso grupo ficou responsável pelos instrumentos ópticos e a óptica da visão. Os alunos que o compõem são Carlos Reinoso, Felipe Paradella, Gabriel dos Santos, Gabriel Lacerda e Vitor Oliveira. O sumário é a introdução, que o Vitor Lucas ficou responsável, instrumentos ópticos, que vai ser dividido entre o Gabriel Ferreira e o Felipe Pasolini, e a óptica da visão, que ficou dividido entre o Carlos Reinoso e o Gabriel Monte. Meu nome é Vitor e eu fiquei responsável pela parte da introdução dos instrumentos ópticos e óptica da visão, que sempre desempenhou um grande papel no conhecimento humano. Isso pode ser notado em diversos setores, como na fotografia, biologia e astronomia. Basicamente, vivemos em uma era onde a captação de imagens se transformou em algo corriqueiro, utilizando câmeras digitais, muitas vezes embutidas em telefones, celulares e outros dispositivos eletrônicos. Podemos obter fotografias em grande número, passíveis de visualização imediata e publicação instantânea em mídias como a internet. Na fabricação de câmeras de todo tipo são utilizadas, além de outros saberes, noções de óptica. Os instrumentos ópticos costumam ser classificados em dois grupos: instrumentos de projeção e instrumentos de observação. Os instrumentos de projeção caracterizam-se por formar a imagem final real, que é projetada por uma tela difusora ou um anteparo fotossensível. Já os instrumentos de observação distinguem-se por formar a imagem final virtual, que serve de objeto real para um observador, cujo bulbo do olho se associa ao instrumento. Boa tarde, família. Sou Gabriel Ferreira e agora eu vou estar dando uma introduzida sobre o que são os instrumentos ópticos. O que eles são, né? Eles se tratam de dispositivos que fornecem, já a partir de um objeto real, pode ser tanto um arquivo eletrônico, um slide ou um filme, uma imagem real projetada em uma tela. A imagem final ela é invertida, tanto na vertical quanto na horizontal, e ela é ampliada, permitindo que várias pessoas consigam a observar. Também vale deixar claro que para melhor visualização da imagem transmitida, o ambiente tem que estar o mais escuro possível. Agora, família, como vocês podem ver aqui embaixo, eu vou estar mostrando a imagem de um projetor partido ao meio para que a gente consiga entender melhor o funcionamento dele. Como vocês podem ver, a objetiva, que é isso daqui que eu estou circulando agora, é um sistema com lentes convergentes. O espelho côncavo E se posiciona na frente da fonte de luz, que a gente pode também retratar como F, e ela tem por função minimizar as perdas de energia luminosa. Bom, galera, agora eu vou estar falando sobre a câmera fotográfica. Bom, família, o que é a câmera fotográfica? A câmera fotográfica é um dispositivo destinado à fixação de imagens. A sua objetiva, que é um sistema convergente formado por uma ou mais lentes, projeta uma imagem invertida sobre um material fotossensível onde ela fica gravada, devido a fenômenos fotoquímicos e fotossensíveis. Vale destacar que o filme fotográfico ou o conversor eletrônico ele é colocado no interior da câmera escura. A quantidade de luz que a penetra é regulada pelo mecanismo denominado diafragma. Outro importante componente das câmeras é o obturador, que regula o tanto de tempo que a imagem vai ser exposta. Como a gente pode ver, a objetiva da câmera ela projeta a imagem real e invertida. Logo, essa imagem que antes estava em pé, ela fica invertida e de cabeça para baixo. Agora, continuando a minha parte, eu vou falar sobre a lupa ou microscópio simples. E não tem segredo, né, galera? A lupa é um sistema convergente de distância focal de ordem de centímetros. Ela é a principal precursora de vários instrumentos ópticos de ampliação, e a lupa ela pode ser utilizada em diversas atividades, tais como a confecção de joias, conserto de relógios e até para fins criminalísticos. Normalmente, a lupa consegue ampliar até 10 vezes, pois ampliações maiores podem resultar na perca do brilho e da nitidez da imagem. O microscópio composto é basicamente um instrumento de aumento constituído por dois sistemas convergentes de lentes. O primeiro sistema é a objetiva e ele responde pela captação da primeira imagem do objeto. E o segundo é a ocular, que opera com uma lupa e forma a imagem final que vai servir como objeto ao olho do observador. O objeto a ser analisado se posiciona um pouco além do foco da objetiva, que conjuga a ele uma imagem real, ampliada e invertida. Essa imagem real, formada entre o foco e o centro óptico da ocular, acaba servindo de objeto para a ocular, que conjuga a ele uma imagem virtual, direita e ampliada. Bom, agora falando sobre as lunetas
As lunetas, assim como no microscópios compostos, tem dois sistemas de lentes convergentes, a objetiva assim e a ocular, assim como no microscópio composto. Uma das grandes diferenças entre as lunetas astronômicas e os microscópios compostos é que, basicamente, diferente dos microscópios que a distância focal ela é em milímetros, nas lunetas astronômicas elas são em metros. Bom, no caso da luneta astronômica, a luz do objeto, que no caso está muito distante, teoricamente no infinito, essa luz incide na lente objetiva, formando uma imagem real e invertida. Bom, essa imagem posicionada entre o foco e o centro óptico da ocular comporta-se como um objeto para a ocular, fazendo com que forme-se uma imagem virtual direita e aumentada. Porém, essa imagem ela é invertida em relação ao objeto inicial. Bom, muito boa tarde. Eu sou o Carlos Eduardo, estou responsável pela parte da ótica da visão, a bulbo do olho humano e adaptação visual e acomodação visual. Bom, começando pela óptica da visão. Bom, o nosso olho humano ele funciona como um sistema óptico convergente que ele recebe a luz refletida pelos objetos e forma uma imagem real, só que invertida na nossa retina. Bom, essa imagem é interpretada pelo nosso cérebro, que corrige a inversão e permite a gente enxergar da maneira correta, né? Bom, a estrutura do nosso olho inclui a córnea, a pupila, a íris, a lente, que também pode ser chamada de cristalino, né? O humor vítreo e a retina, onde estão os cones e os bastonetes, que são responsáveis pela percepção de cores e da luminosidade, que também ajuda a nossa visão, né? Bom, a nossa pupila, ela controla a entrada de luz e ela se contrai em ambientes escuros. Também esse processo de adaptação à luminosidade é chamado de adaptação visual, né? Bom, a acomodação visual já é diferente. Ela vai ser o ajuste do nosso olho para focar em objetos de diferentes distâncias. E isso é possível graças aos nossos músculos ciliares, que alteram a curvatura do cristalino e ele fica mais espesso para enxergar mais de perto e mais fino para enxergar objetos mais longe, né? Fala galera, boa tarde, sou o Gabriel Monte. Vou continuar aqui o nosso trabalho agora, falando sobre defeitos visuais e suas correções, certo? No nosso trabalho eu vou falar sobre os principais, que são miopia, hipermetropia, presbiopia, astigmatismo e estrabismo. Bom, gente, então começando aqui sobre a miopia, né? Na miopia as imagens vão ser formadas antes da retina. Por que isso acontece? Em pessoas míopes, né, o bulbo do olho ele é alongado. Com isso, as lentes do nosso olho vão ter um poder de refração grande para um bulbo alongado. Então a imagem vai acabar se formando antes. A luz vai convergir antes de chegar à retina, como vocês podem ver na imagem. Então, né, para corrigir isso, a gente vai ter lentes divergentes. Né, porque ao chegar até as lentes, a luz vai divergir um pouco e depois vai convergir até chegar à retina, né, conseguindo corrigir a miopia. Então, seguindo agora, vamos falar sobre a hipermetropia. A hipermetropia vai ser o oposto da miopia, certo? Então, se na miopia a gente tinha o bulbo alongado, na hipermetropia é o contrário. O bulbo vai ser encurtado. Com isso, a imagem vai ser formada após a retina. Então, na miopia a gente tem pessoas com dificuldade de observar objetos distantes. Já na hipermetropia, tem dificuldade em observar objetos próximos, principalmente, né? Para tratar isso, vai ser o contrário da miopia. A gente vai usar lentes convergentes. Então, a luz, ao chegar até a lente, vai convergir e ao chegar o olho vai convergir mais, conseguindo, né, que a luz chegue corretamente até a retina e não ultrapasse. Bom, gente, agora sobre a presbiopia. Presbiopia é um defeito visual que acontece, né, com o evoluir da idade. Então, você vai ficando velho, isso pode acontecer. Que é basicamente o enrijecimento dos nossos músculos ciliares ou até mesmo da própria lente natural do nosso olho, né? E para tratar isso, a gente vai ter o uso de lentes bifocais. Então, como eu trouxe aí no exemplo, né, um óculos, a parte superior do óculos para visualizar objetos distantes e a parte inferior para visualizar objetos próximos. Bom, gente, então sobre o astigmatismo agora, ele vai se dar principalmente por irregularidades na nossa córnea e também vai abranger ali as parentes da lente natural do nosso olho. E então a luz, ao passar pela nossa
córnea, ela vai desviar do trajeto normal e vai gerar borrões na visão. Então, pessoas com astigmatismo têm dificuldade em visualizar coisas distantes ou próximas, independente. Então, a lente que vai ser utilizada para corrigir vai ser diferente das outras. Vai ser uma lente cilíndrica para tentar corrigir essa assimetria. Bom, para encerrar aqui, eu vou estar falando sobre o estrabismo, né, que é um desalinhamento dos olhos, onde um ou ambos os globos oculares não vão apontar para o mesmo objeto. Coloquei alguns exemplos aí, como convergente, onde um ou ambos os olhos, né, apontam para dentro, divergente, que é apontar para fora, e vertical, que é apontar para cima ou para baixo. E como correção disso, a gente tem o uso de lentes prismáticas, a gente tem também exercícios de musculatura ali, né, para sustentação do bulbo do olho, e em casos mais graves, a cirurgia. Certo? Então, com isso, a gente encerra nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção. Meu grupo agradece, espero que tenha dado para entender aí o conteúdo. É isso e fui.